salas. As crianças, seus professores podem vir aqui à frente. Enquanto os pequeninos se aproximam aqui diante da igreja, eu já convido a igreja a abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 46. Oi? Eu sou grande. É. Sou maior que aqui, então eu vou lá. Vou convidar o irmão Wesley a nos levar a Deus em uma oração. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, por cada criança presente aqui no Teu altar. Nós te clamamos pela vida delas, Senhor. Que o Senhor possa derramar graça sobre a vida delas, misericórdia, conduzir a vida delas, ó Deus, de acordo com a vontade do Senhor, santificar a vida de cada um deles, ó Pai. E nesse momento de culto, que o Senhor possa usar os professores para falar o coração deles. E também, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar no culto aqui também. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 46. Vamos fazer uma leitura responsiva desse texto? Palavra da salvação assim nos anuncia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há uns 35 anos atrás, um navegador brasileiro conhecido, chamado Almir Klink, ficou muito famoso no mundo todo, porque ele fez uma façanha que nunca havia sido feita na história de todas as práticas náuticas. Ele, apenas com um caiaque, um pequeno caiaque, que só cabia a ele uma provisão de água e mantimentos, remando, ele cruzou todo o Oceano Atlântico. Então ele saiu do Rio de Janeiro e depois de 6 meses ele chegou até Portugal. E ele escreveu um livro que se tornou um best-seller em todo o mundo, traduzido para vários idiomas. E ele diz assim: nesse desafio tão grande, eu vi coisas tremendas, animais monstruosos, que eu não sabia se eram tubarões, baleias ou qualquer outra coisa, tempestades grandiosas e ventos impetuosos. E aquilo que me amedrontava não eram os tubarões, aquilo que me amedrontava não eram as tempestades, nem as ondas monstruosas. Aquilo que me amedrontava era a falta de esperança. Meus irmãos, aqui nós vemos um cenário que parece muito com o meio do Oceano Atlântico. Eis que águas se tumultuam e espumejam na sua fúria, mas mesmo assim nós não temeremos, porque o Senhor é Deus e refúgio, bem presente
nas tribulações. Aqui nós estamos falando de esperança. E a esperança é o sentimento que abre esse salmo. Nós não temeremos. Meus irmãos, o que é a esperança? A esperança é um sentimento de confiança que se projeta para o futuro, diante das adversidades que podem vir a acontecer. Existe um político brasileiro, ex-palhaço, ex-comediante, que ele tem uma frase célebre, que ele diz assim: as coisas estão tão ruins que não podem ficar piores. Meus irmãos, mas esse texto aqui, ele nos fala que as coisas podem piorar. As coisas ainda não alcançaram o seu pior estado, mas elas podem piorar. Porque aqui ele diz assim: ainda que a água se tumultue nos seios dos mares, ainda que haja terremotos, ainda que tudo se transtorne, as coisas podem estar ruins, mas elas podem piorar. Mas mesmo assim nós não temeremos, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Queridos, esse salmo é uma composição, esse salmo é uma letra de música. Quando a gente vê a abertura desse salmo aqui, no título dele diz assim: ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico. Na verdade, esse salmo aqui, lá no Israel antigo, na época que ele foi escrito, ele não era recitado, mas ele era cantado, porque ele é uma letra de uma música. E o mais interessante é que as músicas, as composições, têm os seus refrãos. O que é o refrão? O refrão é um verso que se repete várias vezes na composição, realçando uma ideia, que é a ideia dominante daquela canção. E aqui nós temos um refrão que se repete 3 vezes na letra dessa música, que é o Salmo 46. Lá no versículo 1, nós temos: Deus é o nosso refúgio. O refrão dessa letra dessa música é: o Senhor é o nosso refúgio. Lá no versículo 1. No versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o terceiro e último refrão, lá no último versículo, versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, assim sendo, Deus é o nosso refúgio, em todo tempo, com todos nós, em todos os lugares. Em primeiro lugar, Deus é o nosso refúgio bem presente em todo o tempo. Quando nós vamos lá para o versículo 4 e 5, nós lemos assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Que cidade de Deus é essa? Essa cidade aqui, apesar de não estar sendo expresso claramente, é a cidade de Jerusalém, aonde está as moradas do Altíssimo, lá na cidade de Jerusalém, que era o coração de todo o governo, de toda a realeza do território de Israel. É ali que os reis moravam, é ali que estavam os palácios reais, é ali que depois dos 40 anos de peregrinação no deserto, quando Israel entrou na terra prometida, foi em Jerusalém que eles levaram o tabernáculo do Senhor para ali ele ficar. Foi lá em Jerusalém que estava construído o templo de Salomão, que era um local que viam pessoas de todo mundo para adorar o Senhor. A cidade de Deus é Jerusalém. E ali diz também no versículo 4 que lá existe um rio. Esse rio, é um riachinho, é um pequeno rio, é um filete d'água que cruza a cidade de Jerusalém, que é o rio Siloá. E essa cidade é a cidade onde Deus habita, e Deus habitando lá, Ele manifesta o poder da sua presença em todo o tempo, ontem, hoje e amanhã. Esse poder do Senhor que se manifesta a todo tempo, está presente aqui no versículo 5, quando nós lemos: Deus está no meio dela, jamais será
abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. A ação do Senhor no presente. Deus está no meio dela. O verbo está no presente. Deus está. A ação de Deus no futuro jamais será abalada. É a ação de Deus aqui com o verbo conjugado no futuro. Jamais será abalada. O Deus que atua hoje, atua também amanhã. É interessante que, nesse momento, quando o salmista diz, essa cidade jamais será abalada, nós temos um contraste, onde Deus está presente, ali não existe abalo. Nos outros lugares onde Deus não está manifestando o seu poder, ali tudo se abala. A cidade de Deus, aqui no versículo 5, jamais será abalada. Mas quando nós vamos lá para o versículo 2, nós vemos, os montes se abalam. Quando nós vamos para o versículo 6, bramam nações, reinos se abalam. Meus irmãos, onde o poder de Deus não se manifesta, tudo se abala. Mas aonde Deus está presente, não existe abalo, porque Ele manifesta seu poder ontem, hoje e amanhã. Mas a ação de Deus não está presente só hoje, nem amanhã, mas também ontem. Como termina o versículo 5? Deus a ajudará desde antemanhã. Desde antemanhã. Aqui há um retrocesso ao passado. O que significa antemanhã? Ao romper do dia. Hoje nós estamos aqui à noite, mas Deus já nos tem ajudado desde antemanhã. Antes mesmo de você abrir os seus olhos, Deus já manifestou a sua graça sobre a sua vida. Meus irmãos, quando aqui está citando na última linha do versículo 5, Deus a ajudará desde antemanhã, isso é uma referência a uma ação grandiosa, a maior de todas elas, que o Senhor fez lá nos primórdios da história do povo de Israel, que foi a libertação através das mãos de Moisés, lá do jugo do Egito, do povo de Israel. Quando nós vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 27, eis que está escrito que Moisés então levantou o cajado e ao romper da manhã, as águas dos mares se abriram e todo o povo passou. Quando nós vamos lá para o versículo 8, existe uma frase muito linda que diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou sobre a terra. Queridos, uma das maneiras de Deus manifestar o seu refúgio e fortaleza nas nossas vidas, é você se recordar de tudo que Ele fez no passado, para você se fortalecer entre as paredes dessa fortaleza que se chama Senhor, e se preparar, relembrando de tudo que Ele fez no passado, diante das adversidades que estão vindo para o futuro. Aqui, no versículo 8, o salmista diz: vinde, contemplai as assolações que o Senhor fez. O povo hebreu, eles tinham o costume de se preparar para as adversidades do futuro, recordando o que Deus havia feito no passado. Uma das nossas práticas devocionais precisa também ser a contemplação. Nós temos várias manifestações devocionais entre as disciplinas devocionais. Quais são? A oração, o louvor, a leitura da palavra, mas a gente se esquece também de uma prática devocional, que é a contemplação. Você, quando está fazendo sua devocional na sua casa, você ora, lê a palavra, mas não sai do seu quarto não, fica ainda lá, contemplando com a sua memória, tudo que Deus fez na sua vida, os grandes feitos que Ele fez. E aí, a semana vai começar. Vai chegar o momento de você pagar aquela conta, vai chegar o momento de você ter que encarar aquela pessoa que te persegue e te aborrece, vai chegar o momento de você realizar aquele trabalho, aquela tarefa que está te desafiando. Você que é estudante, vai chegar aquele momento de você fazer aquela prova, aquele concurso. Saiba de uma coisa,
você vai se fortalecer para o futuro, se lembrando e contemplando a fortaleza do Senhor, que se manifestou ontem e se manifesta hoje. Quando nós vamos lá para o hino de número 63, não é isso que nós cantamos? No hino As Muitas Bênçãos? Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Você quer se preparar para o futuro? Para as adversidades que estão vindo? Se recorda e contempla tudo que Deus fez no seu passado. O Senhor é o nosso refúgio em todo o tempo, mas o Senhor também é nosso refúgio e fortaleza, também com todos nós. Olha lá no versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, Deus, Ele está em todo o tempo. Deus é o nosso refúgio em todo o tempo, mas Deus é o nosso refúgio com todos nós, com todos aqueles que invocam o seu nome. Mas as tribulações, o mar bravio das nossas vidas, matam a confiança que nós temos na companhia do Senhor durante a travessia das adversidades da nossa vida. No ano de 2005, o mundo ficou surpreso com a história das irmãs judias, Clara Blair e Hannah Katz. Eis que eram duas irmãs judias que viviam na Alemanha no momento da Segunda Guerra Mundial. E eis que a irmã Clara Blair, uma tarde, saiu para pegar lenha numa cidadezinha que ficava perto dos arredores de Berlim. Ela saiu para a floresta para pegar lenha e jamais foi vista novamente. A outra sua irmã, Hannah Katz, ela ficou na casa com seus pais, mas dias depois a sua casa foi invadida pelo exército alemão e eles levaram a sua irmã, Hannah Katz, junto com seu pai e com a sua mãe, para serem prisioneiros durante toda a Segunda Guerra no campo de concentração de Auschwitz. E lá eles sofreram todas as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela é conhecida por ter dizimado e separado membros de famílias judias que a maioria deles jamais se reencontraram. Mas eis que acabou a guerra e aquela irmã que foi levada junto com os pais para o campo de concentração, a Hannah Katz, ela sobreviveu. E aí o Estado de Israel foi criado. E ela então casou-se e foi morar numa cidadezinha lá perto de Tel Aviv. E ela dizia assim: o meu maior desejo da minha vida é reencontrar minha irmã. Mas tanto sofrimento, tanta maldade que eu vi, mataram as minhas esperanças de encontrar minha irmã viva. Por isso eu deixei de procurá-la. Mas o mais interessante de tudo, que no ano de 2005, o governo de Israel, através de um sistema de compartilhamentos de dados informatizados, ele começou a rastrear pistas de famílias que tinham se perdido durante a Segunda Guerra Mundial, de famílias judias. E eis que eles descobriram que aquela irmã dela, lá no começo da Segunda Guerra, que saiu para pegar lenha e nunca mais voltou, a Clara Blair, ela estava viva, ela tinha se casado. E elas, as duas irmãs, passaram mais de 50 anos, as duas, vivas, morando próximo de uma da outra, a menos de 30 quilômetros de distância, mas sem saber que uma e a outra estavam vivas. E aí, depois, quando eles reencontraram aquelas irmãs, perguntaram para elas: mas vocês não procuraram uma outra? Vocês não quiseram saber se uma ou outra estava viva? E elas disseram assim: as maldades e as atrocidades da Segunda Guerra Mundial ceifaram, mataram todas as nossas esperanças de ter quem a gente tanto amava próximo da gente. Meus irmãos, as tribulações e o mar bravio das nossas vidas ceifam a esperança e a confiança de que aquele que se manifesta como refúgio e fortaleza está presente nas nossas vidas. E aquele que está tão presente
diante de tanta tribulação e tanto problema que nós passamos, parece tão longe e tão distante, e até mesmo um Deus que morreu. Meus irmãos, é preciso saber que Deus, Ele é socorro bem presente, Ele está conosco. Queridos, quando nós vamos para o começo do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1, existe uma profecia do profeta Isaías que diz: eis que a virgem concebeu e deu à luz a um filho, que é Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco. Mas Deus é o refúgio e fortaleza também, que está presente em todos os lugares. Em todos os lugares. Olha lá no versículo 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Deus, nosso Senhor, Ele está presente até os confins da terra. É interessante que esse versículo ele fala sobre guerra. Ele termina a guerra, ele põe termo à guerra até os confins da terra, ele despedaça o arco, queima a carruagem do exército inimigo. Por que ele fala tanto de guerra? Existe uma hipótese, Calvino sustenta isso, que esse texto, esse Salmo 46, foi escrito como um salmo de gratidão pela libertação que o Senhor Deus deu ao povo de Israel quando Jerusalém estava cercada pelo exército assírio de Senaqueribe. Essa passagem está lá no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 35. Eis que o exército assírio, sob o comando de Senaqueribe, na época que Jerusalém estava sendo reinada por Ezequias, cercou, fez um cerco ao redor de toda a cidade de Jerusalém. E eis que, no romper de uma manhã, o anjo do Senhor passou com a sua espada e ceifou a vida de 185 mil guerreiros do exército assírio. E depois aqueles que sobreviveram só viram cadáveres e bateram em retirada. É interessante que quando nós estudamos história, a gente toma conhecimento que lá no Museu de Arqueologia do Iraque, existe um vaso de cerâmica assírio, datado, a confecção dele, da mesma época desse cerco do exército assírio ao redor da cidade de Jerusalém. E nós sabemos que a história, a narração das histórias dos grandes povos da antiguidade são triunfalistas. Eis que, por que a gente nunca estuda na história do Egito, os estudantes, a humilhação de Faraó por Moisés e a retirada do povo atravessando o Mar Vermelho? Porque a história, os registros da história do Egito é triunfalista. Eles não vão narrar derrotas. E com os assírios é a mesma coisa. E nesse jarro de cerâmica que tem no Museu de Arqueologia do Iraque, existe então a narrativa escrita pela mão de um escriba assírio, dizendo que o exército de Senaqueribe, com dezenas de milhares de homens, se acamparam ao redor de Jerusalém. E na manhã do romper de um dia, eles saíram à batalha, e aí a narrativa para por aí. E ao invés de ter a conclusão, existe 3 pontinhos, reticências. Mais nada, a história para por aí. Quer dizer, Deus livrou Jerusalém. Meus queridos, a guerra do Senhor hoje não é armamentista, não é militar. A guerra do Senhor é espiritual. E você consegue ver o evangelho aqui? Eis que o Senhor, no versículo 9, ele põe termo a guerra até os confins da terra. Jesus Cristo disse, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, eis que vocês serão minhas testemunhas até os confins do mundo. Meus irmãos, o evangelho é o quê? É salvação, é vitória contra o exército do diabo, até os confins da terra. Queridos, Deus está em todos os lugares. O problema é que os homens
não estão devidamente diante deles. Diante de tantas atrocidades que acontecem no mundo, muitos perguntam: cadê Deus? Quando nós tivemos aquela tragédia, aquela chacina na escola pública lá em Suzano, muitos se perguntaram: se Deus existe, se Deus está em todos os lugares, por que Ele não evitou aquilo? E uma vez num debate sobre teologia na televisão, eu vi um argumento de um pastor que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eis que um ateu perguntou: pastor, mas por que Deus existe, Deus sendo bom e estando em todos os lugares, por que Ele não evitou aquela tragédia em Suzano? Cadê Deus? Aonde estava Deus? E aí aquele pastor disse assim: Deus estava onde Ele sempre esteve. É os homens que não estavam devidamente diante dele. Meus irmãos, o problema é que Deus, Ele está em todos os lugares, mas muitas vezes Ele não se manifesta porque Ele não está nos nossos corações. É interessante que no versículo 4, o salmista diz que Deus está na sua cidade, a cidade de Deus, e um rio passa por meio dela, lá tem paz. Mas essa cidade é Jerusalém. Mas o interessante é que séculos depois da escrita desse salmo, Jerusalém foi invadida pelos caldeus, sob o comando de Nabucodonosor, e ela foi destruída. Ela foi colocada ao chão. E as pessoas foram levadas ao cativeiro babilônico durante 70 anos. Mas como? A cidade do Senhor, ela foi destruída. Ela é a cidade do Senhor. Deus estava ali. O problema é que Deus não estava nos corações das pessoas. Se Deus estiver no seu coração, meu irmão, pode ter certeza que Ele vai se manifestar em todos os locais da sua vida. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, no campo de atuação que você tem na igreja que você serve a Deus. Eu queria concluir essa mensagem dizendo que existe uma experiência de Deus sendo nosso refúgio, tanto individual quanto coletiva, quanto comunitária. Aqui nós vemos no versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja bem, Deus é Deus tanto do coletivo, dos exércitos, quanto dos indivíduos, de Abraão, de Isaac, de Jacó, meu e seu. Uma vez eu conversando com um colega meu que ele é militar, ele disse assim: existe uma moral, uma regra nos exércitos. Quando você vê um colega seu atingido, você para socorrê-lo. E existe uma prática de guerrilha que quando você mira um adversário do exército que está vindo, você jamais atira para matar. Porque se você atirar para matar, você só tira um homem de combate. Agora, se você atirar para ferir, ao invés de tirar um, você tira dois. Sabe por quê? Porque você vai tirar aquele que você acertou e você vai tirar de combate o seu colega, porque ele vai deixar a metralhadora de lado e vai socorrer aquele colega ferido. O problema é que a igreja é o único exército do mundo que deixa os seus feridos para trás. Assim como Deus é o nosso refúgio e fortaleza, cada um de nós precisamos também estender a mão para aquele que está afundando na calamidade do mar bravio de suas vidas, que muitas vezes está sentado do nosso lado, se afundando e pedindo e gritando por socorro, e a gente está de braços cruzados, e a gente está acomodado na nossa própria zona de conforto, e a gente não estende as nossas mãos. Deus é o nosso refúgio individual, mas também coletivo. Se você quer experimentar o socorro de Deus, que é a sua fortaleza, seja socorro também para aqueles que estão precisando de alívio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase é como se fosse Deus falando para as nações inimigas, aquelas nações que estavam com seus arcos e flechas, fazendo cerco diante de Jerusalém.
querendo armar guerra, e Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso se parece muito com a frase que o nosso Senhor Jesus Cristo disse no Mar da Galileia, quando ele estava com os discípulos no barquinho, e veio aquelas ondas bravias, aquele vento tempestuoso, e ele saiu da polpa, foi até o convés, abriu seus braços e disse diante das ondas: aquietai-vos, acalmai. Meus irmãos, que toda a tribulação, que toda tempestade que você esteja passando, possa se aquietar diante do refúgio e fortaleza que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero, quando escreveu o salmo, o hino de número 155, Castelo Forte, ele foi inspirado por esse salmo, pelo Salmo 46, por a narrativa e a descrição dessa fortaleza, que é o Senhor bem presente nas tribulações. Ele, sob inspiração divina, compôs o hino de número 155, que é esse que nós vamos encerrar então o culto de hoje, entoando ao Senhor. Aqueles que puderem, podem se colocar em pé ao som do instrumento. Hino de número 155.
Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pode ser que alguém chegou aqui nessa noite com a vida parecendo o cenário do início desse salmo. A água se tumultuando, batendo contra os rochedos das praias, terremotos e ventos tempestuosos. Senhor, mas Tu é uma fortaleza, com paredes bem espessas, bem grossas, capazes de conter toda a tribulação lá fora. Senhor, traz paz aos nossos corações, que aqueles que vieram cheios de tumultos possam sair tranquilizados, que aqueles que vieram tristes possam voltar para suas casas felizes, que aqueles que vieram sem esperança possam voltar com ânimo redobrado em seus corações. Senhor, nós confiamos em Ti, manifesta o poder da Sua fortaleza para todos aqueles que Te invocam, em todo tempo, em todo lugar, e como Jesus Cristo disse, diante da tempestade no mar da Galileia, aquieta-te, acalma-te. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Recebei a bênção, igreja, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, ontem, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.